Olá, queridos, aqui é a Tilata lá do Comunhão Uefava e hoje nós iremos falar sobre as parábolas de Deus através dos sonhos e visões, que são a comunicação do Senhor através do mundo espiritual para cada um de nós. Eu estava no Espírito buscando o Senhor e o Senhor me deu um sonho que retrata uma realidade latente das nossas vidas. Eu compartilharei o sonho e trarei após esse compartilhar a interpretação e o discernimento dele para que a sua vida possa ser edificada e para que você possa compreender de que lado espiritualmente você está. Queridos, eu estava buscando ao Senhor e eu sonhei com uma grande fazenda. E nessa fazenda haviam anjos trabalhando incansavelmente. Muitos anjos trabalhando sem parar. E à medida que eu ia entrando nessa fazenda, eu avistei no fundo da fazenda uma grande plantação. E havia uma plantação de abacaxi. E algo muito interessante é que o pé de abacaxi, ele era extremamente espinhoso. Os espinhos eram enormes, similares a esses espinhos de cactos muito grandes. E eles eram extremamente pontiagudos. E eram tão pontiagudos e cheios de espinhos que nem mesmo os anjos podiam entrar no meio daquela plantação. E algo muito intrigante chamou a minha atenção, que ao invés do abacaxi haviam pessoas no lugar do abacaxi com coroas sobre as suas cabeças. E paralelo a essa plantação de abacaxi, havia uma grande plantação de bambu. Bambus extremamente altos e verdinhos e cheios de brotos, de novos brotos sobre eles. E também nesses bambus haviam pessoas dentro desses bambus. Ao sair do fundo daquela fazenda e avistar essas plantações, eu avistei um grande paiol, ou, de acordo com a sua região, chamado de celeiro. Só que esse celeiro era para queima de alguns objetos, produtos, plantações que não eram mais utilizáveis. E o propósito a qual eu estava buscando ao Senhor e que Ele me deu esse sonho foi porque eu disse ao Senhor que eu estava muito cansada da caminhada, cansada da jornada, do plantio, da seara, de passar por tantas perseguições. E fechando parênteses dessa explicação, à medida que eu avistei esse paiol ou celeiro, um anjo extremamente alto, de aproximadamente 6 metros de altura, com cabelo muito branco como um ancião, ele me disse: coloque sobre o celeiro a sua bicicleta, a sua mochila e a dor que há no seu coração. E eu me dirigia para aquele celeiro. E quando eu começava a tirar literalmente a dor que estava no meu coração, ela saía no formato de uma mala fechada. E eu colocava naquele celeiro a bicicleta, a mala, que era a representação da dor do coração, e a minha backpack, que era a mochila da minha caminhada. E eu sabia que aqueles itens eles seriam incinerados, seriam queimados. E ao sair daquilo ali, eu continuei andando e eu avistei uma grande cerca que fazia divisa da fazenda com outro terreno espaçoso. E ali próximo à cerca havia um grupo pequeno de umas 6, 10 pessoas, seres humanos, homens e mulheres, conversando muito, falando muito sobre Deus, sobre teologias, discutindo assuntos. E eles não se davam conta que próximo aos pés deles se formava uma poça de lama e começava a vir alguns mosquitos, algumas moscas sobre aquela poça de lama. E quando eu comecei a andar, eu não fazia parte daquele grupo, eu estava andando, eles me viram e disseram, com um ar de crítica: como você acha que agora vai seguir a sua jornada se você deixou para trás a sua bicicleta, a suitcase, que era a mala que saiu do coração, e a sua backpack? E eu respondia: justamente por isso eu continuarei a jornada, porque deixei tudo para trás. E imediatamente eles queriam correr no celeiro e pegar a minha bicicleta, pegar a minha backpack, pegar o que eu deixei para trás, que seria incinerado.
e eles não se davam conta que o corpo deles estava se transformando em porcos, que eles iriam se transformar em porcos. E o anjo do Senhor me disse que eles iriam se transformar em porcos e seriam lançados fora para ser incinerados, junto com tudo aquilo que seria incinerado. E à medida que eu fui andando, saindo daquela fazenda, eu avistei João Batista. E os pés dele eram como o vento de um redemoinho. E ao permanecer andando em direção à saída daquela fazenda, eu vi outros anjos pintando o céu com cores coloridas. E à medida que eu fui andando para fora, o mesmo anjo de 6 metros que me recebeu e que disse que eu deveria largar a minha bicicleta e tirar a dor do meu coração e colocar naquele celeiro, ele trouxe até mim potes cheios de açúcar, como se fosse um açúcar mascavo, extremamente natural, misturado com ouro e pó de ouro. E eu sabia que era um alimento, uma nova energia para uma nova caminhada. E queridos, agora eu quero te dar a interpretação desse sonho, porque eu creio que Deus deseja falar com você, assim como Ele falou comigo. A plantação de abacaxi cheio de espinhos, com as hastes pontiagudas, onde o abacaxi eram pessoas com coroa na cabeça, é a representação de todos aqueles que se dizem cristãos, ou seja, daqueles que receberam a palavra, a fazenda de Deus, mas são reis de si mesmos. São os crentes orgulhosos que não são ensináveis, eles não são corrigíveis, eles são intocáveis. Você não consegue transitar no meio deles porque não há espaço. E eles maltratam e ferem os servos de Deus. Eles são cheios de espinhos afiados. Eles cortam e sangram os trabalhadores da seara de Deus. O significado do abacaxi, ele é considerado o rei das frutas. E ser rei significa dono da terra, da propriedade. Jesus, ele comparou o coração do homem com a terra, com o solo, com a propriedade. Isso é, trata-se dos crentes que não dão o seu coração para a autoridade de Jesus. Eles não permitem que Jesus seja o Senhor e Rei do solo do coração deles, mas eles procuram ter a própria glória e se sentam no trono, fazendo as suas próprias vidas. Em Mateus 7, Jesus disse: pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Em João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No livro de João, Jesus ele explica através da parábola do fazendeiro e do jardineiro, como Deus sendo o dono da fazenda e Jesus sendo o jardineiro, cuidando, prestando atenção em tudo, e cada ser humano como sendo um determinado tipo de fruto ou de árvore. E por isso em João 15, repetindo, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, isto é, na fazenda de Deus, cada cristão que estando em Cristo não dá fruto, ele corta, ele leva ao fogo, ao paiol para ser incinerado. E todo que dá fruto, ele poda, ele limpa para que dê mais fruto ainda. A bicicleta no mundo espiritual significa a sua jornada pessoal. E o backpack, a mochila, significa tudo que você tem carregado, experimentado, as roupas que você usou, tudo que fazia parte da sua jornada. Ali o Senhor estava me dizendo ele precisava limpar essa área do cansaço da jornada, ele estava prunando-me enquanto árvore, para que eu deixasse para trás e recomeçasse uma nova caminhada, uma nova história. E a plantação de bambu, em paralelo à plantação de abacaxi, são os verdadeiros filhos de Deus, que não criam galhos para si mesmos, que não possuem coroa própria. Eu estava nessa plantação de bambu, e o bambu significa determinação, confiança, origem. À medida que crescem no visível,
é à medida que estão firmados e armazenados. O bambu suporta o vento forte. Ele não se quebra com o vento, ele permanece na sua originalidade. O bambu, ele é renovável e ele não precisa ser replantado. Ele passa anos e anos sofrendo as intempéries, mas se renovando. Assim como o anjo dizia que eu precisava deixar aquilo tudo para trás e que você precisa deixar a sua jornada para trás para recomeçar a renovação. E a raiz do bambu, após a raiz do bambu atingir dezenas de metros, então um brotinho de 1 centímetro começa a se projetar para fora da superfície. E Jesus disse uma coisa maravilhosa, ele disse que nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E ele disse, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Jesus, na mesma parábola e na mesma explicação de Mateus 7, de João 15, a qual eu estou falando para vocês, ele fala sobre a casa fundamentada sobre a rocha. Os ventos dão, a dificuldade vem, mas ela permanece firme no propósito. Assim como ele fala lá no livro de Isaías sobre ser plantado no ribeiro junto às águas, dando frutos na estação própria. Jesus disse que o joio e o trigo, eles crescem na mesma terra. Mas Jesus, ele acrescenta dizendo o seguinte, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele ficará só e ele irá perecer. Mas se morre, ele produz muitos frutos. E ele segue no livro de João dizendo, quem se apega à sua própria vida e se apega ao que é dos outros, ele a perde. E se alguém quer me servir, Jesus disse, ignore a si mesmo e siga-me. E então ele disse, aonde eu estiver, estará também aquele que me serve. E se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Queridos, isso nos leva a Apocalipse, onde a Bíblia diz que todos aqueles que sofreram por causa da palavra do Senhor, todos aqueles que perderam as suas vidas em amor, em prática, na fidelidade de Deus, eles receberam de Deus vestes brancos e coroas. Mas o mesmo livro de Apocalipse, João descreve que eles colocavam as suas coroas aos pés de Jesus, eles entregavam e diziam, a glória não é minha, o poder não é meu. Eles diziam, toda glória, toda honra merece ao Senhor Jesus, porque tu fostes morto e com teu sangue comprastes povos de toda língua, raça e nação. E por que Jesus comprou esses povos? Para que você seja plantado de volta no jardim de Deus, para que seja conectado à videira verdadeira, para que dê a glória a Ele, ao dono da fazenda e ao jardineiro, porque nós sozinhos nada podemos ser e nem fazer. Em Romanos 8, Paulo diz, aqueles que andam no Espírito, eles não andam segundo a carne, porque a carne gera morte, mas o Espírito gera vida e paz. E Paulo explica que a única forma de nós andarmos pelo Espírito é morrendo para nós mesmos, é nos fazendo um sacrifício vivo, em vida prática, aceitando a obra do Espírito Santo, deixando para trás o cansaço da caminhada e tudo que precisa ser queimado e incinerado no celeiro e no paiol, e não se juntando com os porcos. A Bíblia fala que os porcos, eles são considerados uma carne imunda, remosa, porque eles estão extremamente conectados com a terra de baixo, com bichos, com vermes. Tanto que se você comer a carne de porco e estiver com alguma ferida no seu corpo, há uma grande probabilidade do que é chamado de a carne remosa fazer mal ao seu corpo. Assim como o abacaxi, eles estão conectados à terra de baixo, são limitados em sua altura e em sua estatura. E a Bíblia diz que todo aquele que se volta ao Senhor, que se rende a Ele, que dá o solo do seu coração, a autoridade da sua vida, a sua coroa ao Rei Jesus, ele gerará uma nova vida. E por isso que eu vi ao sair daquela fazenda os anjos pintando um novo céu. Isso é um novo céu para uma nova terra, um novo cenário.
E eu esqueci de dizer lá no sonho que quando eu saía carregando o que se parecia um açúcar mascavo com ouro, o anjo dizia 126. E o açúcar, ele é energia, e como era feito de uma espécie de açúcar mascavo, ele queria trazer a originalidade do que era saudável, o alimento rico, a provisão para uma nova jornada e uma nova caminhada. E eu fui meditar em Salmos 126, porque quando o anjo disse 126, me remeteu ao Salmo 126, que diz o seguinte: Cântico da peregrinação. Eu sou peregrina com o Senhor há mais de 10 anos em missão. E talvez você que esteja me ouvindo também seja peregrino ou tenha o coração para caminhar com o Senhor. E o Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo a colheita do Senhor sobre as suas mãos. Medite nisso, querido, e seja sincero diante do Senhor. Analise as suas atitudes e o seu caráter, e medite se você não está sendo a plantação de abacaxi, que não tem dado o seu coração, a sua vida e a autoridade dela para o Senhor, e tem matado os servos de Deus com suas palavras, com a sua arrogância. Ou se você é uma plantação como o bambu, que persevera, mesmo no meio das intempéries, sabendo que você está plantado no jardim de Deus. Coopere com o Espírito Santo através da sua humildade. Permita que o Espírito Santo te ensine como dar a glória e a honra ao Senhor. Seja ensinável, pois esse é o caminho que te protege de ser como porcos e te leva à vida e à paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, que excede todo o cansaço da jornada e que te faz voltar com riso mediante todas as lágrimas que um dia você derramou. Medite nisso, querido, e tenha comunhão com o Pai.